Oi gente, tudo bem? Bom, então aqui nós vamos chegando ao final desse primeiro bloco da BB 281 e eu vou retomar com vocês aquela primeira aula, quando a gente falou de proteoma e da proteômica, né? E vou mostrar para vocês alguns exemplos de trabalhos que a gente tem aqui no laboratório aplicando as técnicas associadas a essa ciência que é a proteômica, tá? Técnicas essas que vocês aprenderam durante o decorrer dessa disciplina. A importância dos tampões biológicos, quantificação de proteína, separação das proteínas por cromatografia ou eletroforese, né? Espectrometria de massas eu vou falar um pouquinho mais agora, e até clonagem de proteínas. Tá? Apesar de que eu vou mostrar para vocês hoje aqui projetos mais associados à biomedicina, né? Todo esse contexto que vai ser mostrado na aula de hoje pode ser aplicável àquela ideia nossa do cupim. Né? Então, dentro do contexto que a gente colocou para vocês, né, aqui a história do cupim, né, cuja pergunta é: será que o cupim tem enzimas ou uma enzima em seu trato digestório que possa nos ajudar a gerar etanol de segunda geração de maneira mais efetiva? Então a gente colocou esse problema e assim nós pensamos em estudar o proteoma do sistema digestório desse cupim. Então a primeira coisa que a gente fez foi solubilizar as proteínas desse sistema digestório num tampão para estudar o seu proteoma. Tá? Então, uma vez solubilizadas as proteínas, extraídas as proteínas do sistema digestório do tampão, nós quantificamos essas amostras proteicas. E uma vez agora com o proteoma, que é uma amostra bem complexa em termos de proteínas, eu tenho lá milhares de proteínas diferentes para avaliar, uma das coisas que se faz é separar essas proteínas. E nós podemos usar para isso ferramentas como a eletroforese e a cromatografia. Uma vez separadas as proteínas em algumas frações, em muitas frações, seja como for, nós podemos quantificá-las de novo, tá? E partir então para a espectrometria de massas, que vai ser melhor explicada nessa aula aqui de hoje. Com a espectrometria de massas, nós podemos identificar as proteínas que pertencem a esse proteoma. Tá? Uma vez identificadas todas essas proteínas e até eventualmente quantificadas em termos de quanto de cada uma das proteínas são produzidas naquele tecido, no caso aqui o sistema digestório do cupim, nós submetemos esses dados à biologia de sistemas, como vocês fizeram com o Reactome e com o Uniprot, lembra? Vocês fizeram esse trabalho, né, de biologia de sistemas in silico, né? Ou seja, no computador, tá? No começo da disciplina. E assim nós conseguimos identificar todas as proteínas que tem ali no sistema digestório do cupim, inclusive enzimas que vão nos ser úteis aqui para a pergunta que a gente colocou, né? Aí vocês aprenderam também que como é que eu posso agora fazer a produção dessa enzima? Como é que eu posso clonar e expressar essa enzima de maneira a conseguir uma grande quantidade dela, tá? Pois, se eu identifiquei uma enzima ou algumas enzimas de interesse no proteoma, eu posso agora clonar e expressar, produzir grandes quantidades dessa enzima pura e ter o meu produto no final, né, extraído lá do sistema digestório do cupim. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, como vocês sabem, a proteômica é a ciência que estuda o proteoma, né, e o proteoma, o conjunto de proteínas, como vocês já ouviram falar várias vezes aí, produzidos numa célula, no organismo, ou qualquer coisa que você queira investigar, tá? E a proteômica, o que a proteômica faz é estudar proteínas, tá? Basicamente isso. E aí eu vou mostrar para vocês, então, algumas aplicações que a gente tem aqui no laboratório, um projeto em particular que mostra como a proteômica pode nos fazer melhor compreender mecanismos moleculares envolvidos em doenças e, eventualmente, como proteínas podem ser usadas como biomarcadores, como elas podem indicar um estado de saúde ou doença, bom ou mau tratamento, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de um estudo que a gente faz com depressão aqui no laboratório, depressão clínica, né? Então, essa é uma doença mental que afeta aproximadamente 10% da população mundial hoje em dia e é considerada o mal do século. Estima-se que, em 2050, metade das pessoas que se aposentarem por invalidez o farão por conta de depressão, tá? E um dos grandes problemas que nós temos é que a gente não compreende bem bioquimicamente como essa doença funciona. Isso desemboca no fato de que, se a gente não entende a biologia, a bioquímica da doença, nós não temos bons tratamentos. Porque os tratamentos, né, os remédios que são usados para tratar a depressão, os antidepressivos, eles não foram exatamente forjados em cima de dados bioquímicos e biológicos da doença, tá? Então a gente precisa melhor entender essa doença
para que o diagnóstico também seja melhor. Hoje em dia o diagnóstico da depressão é totalmente clínico, ou seja, só um psiquiatra pode dar diagnóstico, né, dessa doença. Não tem um exame de sangue que diga se alguém tem depressão. Tá? O psiquiatra tem que entrevistar uma pessoa para saber se ela tem depressão. Tá? Então, para que nós possamos ter um diagnóstico melhor, um prognóstico melhor, um melhor tratamento, a gente precisa entender melhor a biologia da doença, a bioquímica dessa doença. Tá? E aí, uma das coisas que a gente pensou em estudar foi o sangue de pacientes, porque é uma amostra fácil de coletar, né, minimamente invasiva. Algumas pessoas têm problemas para coletar sangue, mas ela é uma amostra minimamente invasiva, fácil de coletar. Pode ser coletada em vivo, ou seja, a pessoa pode estar viva e normalmente coletar essa amostra, e ao longo do tempo, né, longitudinalmente, né, ou seja, a pessoa pode coletar a amostra no momento do diagnóstico, depois do diagnóstico, depois de algum tempo de medicação, tá? Sendo a mesma pessoa, o que torna o trabalho mais robusto. Tá? Então, esse aqui é um workflow que a gente fala, né? Um fluxo de trabalho que a gente usou para trabalhar com amostras de pacientes com depressão. Então, basicamente, eles tiveram sangue coletado numa clínica psiquiátrica. Desse sangue, nós vamos aproveitar as células, a gente não vai falar muito sobre elas aqui, mas vamos aproveitar também o plasma, ou seja, a parte líquida do sangue, para tentar entender melhor a depressão. Tá? E aí, uma vez que nós coletamos o plasma e coletamos as proteínas do plasma, as proteínas das células, a gente vai usar algumas ferramentas aqui conhecidas por vocês, como a cromatografia, como a eletroforese e a espectrometria de massa, que eu vou falar um pouquinho com mais detalhes hoje aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, aqui nesse estudo em particular, nós estamos interessados em saber se a gente conseguiria predizer quais pacientes vão responder bem ou mal a uma medicação antidepressiva através da análise das proteínas do plasma dessa pessoa. Imaginem que desta forma nós poderíamos ter um método, né, um teste laboratorial para saber quem vai ter um desempenho satisfatório enquanto tomando antidepressivos contra a depressão ou quem não vai ter. Tá? Isso é importante porque quase metade dos pacientes não se dá bem com a medicação. Então seria interessante nós prevermos quem pode se dar bem com qual medicação para que as pessoas tomem o remédio e ele passe a funcionar logo no início. Tá? Então, para isso, nós vamos estudar o sangue, como eu estava falando para vocês, e o sangue sendo uma amostra minimamente invasiva, ela contém muitas proteínas e é muito bom para a gente, então, fazer proteômica. Tá? E aqui, nesse estudo, como nós falamos, a gente vai extrair proteínas da parte celular, né, das células contidas no sangue, e também da parte líquida do sangue, o plasma. Tá? De qualquer forma, de uma forma ou de outra, a extração de proteínas é um momento mais crucial do estudo, porque é nesse momento esse momento é que vai determinar a qualidade daquilo que você vai ter como resultado. Tá? Então, a extração de proteínas tem que ser feita adequadamente, tem que ser feita num tampão adequado, ou seja, numa solução que solubilize bem as proteínas e que as mantenha prontas para serem analisadas daqui para frente. Tá? Então essa é a parte mais importante do nosso estudo. A preparação da amostra é a parte mais importante do nosso estudo. E um conceito muito importante dentro de tudo que vocês aprenderam aqui é o conceito de tampão. Nós temos que ter um tampão adequado às proteínas que nós vamos estudar. Tá? Tendo separado o plasma, né, a parte líquida do sangue das células, nós então vamos empregar a cromatografia líquida automatizada, que é naquele aparelho que nós chamamos de HPLC, né, de High Performance Liquid Chromatography, né? Então é cromatografia líquida de alta performance, tá? Para poder separar alguns grupos de proteínas contidos no sangue, como vou explicar para vocês a seguir. Em termos de proteínas, o sangue tem uma característica interessante, que é o intervalo dinâmico de concentrações das proteínas ser muito grande. O que isso quer dizer? Quer dizer que no nosso sangue, no sangue humano, também é verdade para a maior parte dos mamíferos, a quantidade de algumas proteínas, a massa de algumas proteínas é bastante elevada em comparação a todo o proteoma do plasma sanguíneo. Então, por exemplo, a proteína chamada albumina, que desempenha diversas funções no sangue, ela perfaz mais de metade da massa proteica do plasma. Então nós temos uma quantidade bem grande de albumina no plasma.
Depois nós temos também as imunoglobulinas, que estão circulantes, as diversas imunoglobulinas circulantes, que perfazem uma parcela significativa do plasma sanguíneo também. Existem umas outras 10, 15 proteínas que também são bastante abundantes nesse plasma, de forma que menos de 10% da massa proteica do plasma corresponde a milhares de outras proteínas. Tá? Isso faz com que esse largo intervalo dinâmico, ou seja, essa diferença de concentração enorme entre as diferentes proteínas que nós temos no sangue, entre o proteoma do sangue, faz com que nós precisemos usar alguns métodos para conseguir enxergar principalmente as proteínas de baixa abundância, ou seja, essas proteínas que perfazem 10%. Nós temos milhares de proteínas que perfazem somente 10% da massa das proteínas do plasma. Então, para que nós consigamos detectar essas proteínas frente à grande abundância de outras poucas proteínas, nós fazemos uma técnica chamada depleção de proteínas. Ou seja, nós depletamos da amostra proteica aquelas proteínas mais abundantes. E para isso nós usamos a cromatografia de afinidade, tá? Que ela pode ser feita então num HPLC. Na cromatografia de afinidade, nós temos uma coluna cromatográfica que contém anticorpos imobilizados contra as proteínas que você quer tirar da amostra, tá? Então, no caso do sangue, o interessante seria separar a fração de baixa abundância, ou seja, a grande parte do proteoma que é muito menos abundante do que 10, 15 proteínas que tem no plasma. Tá? Porque assim a gente consegue olhar melhor para essas proteínas de baixa abundância, consegue enxergar melhor essas proteínas, identificá-las melhor, tá certo? Então, na cromatografia de afinidade aqui nesse caso, nós temos uma coluna cromatográfica cuja resina tem anticorpos imobilizados nela. Tá? Anticorpos esses que vão ser capazes de pescar essas proteínas de alta abundância enquanto o plasma passa por essa coluna. As proteínas de baixa abundância, como não tem anticorpos que as atraem, né, que as coleta, essa fração de baixa abundância passa direto por aquela coluna, ou seja, ela vai sair primeiro. E as proteínas de alta abundância, que têm anticorpos presentes nessa coluna, vão ser coletadas por esses anticorpos. Certo? O anticorpo é uma proteína que consegue se ligar a uma outra proteína, tá? Então nós temos aqui nessa coluna, no caso, por exemplo, no desenho aqui, o anticorpo anti-albumina, tá? Então, esse anticorpo anti-albumina pesca a albumina, tá? À medida que o anticorpo pesca a albumina, o resto das proteínas passam direto e a albumina fica presa na coluna. E aí, num segundo passo de eluição, nós então inserimos um tampão, por exemplo, muito carregado de sal, tá? Isso vai mudar a dinâmica iônica das interações entre a albumina e o seu anticorpo, fazendo com que a albumina se libere desse anticorpo e possa ser eluída num segundo momento, tá? Então nós usamos aqui a cromatografia de afinidade como uma forma de separar as proteínas de maior abundância das de menor abundância no plasma. Então, beleza, pessoal. Uma vez tendo agora o meu proteoma do plasma sanguíneo separado, né, ou seja, a fração de baixa abundância, né, que não contém aquelas proteínas muito abundantes que vão atrapalhar a maneira com a qual eu vejo meu proteoma, nós aqui utilizamos a eletroforese, que vocês bem conhecem, tá, como uma maneira de pré-fracionar essa amostra. Tá? Pensem que por mais que nós tenhamos separado as proteínas de baixa abundância das de alta abundância, essa fração de baixa abundância ela contém milhares de proteínas, tá? Então é como se fosse um bolinho que nem vocês veem aqui, né, nessa figura, né, as macromoléculas aqui que são as proteínas todas misturadas. Tá? Então a gente quer fazer uma separação dessas proteínas por eletroforese para diminuir um pouco a complexidade dessa amostra, tá? Por quê? Imaginem que você tem um proteoma inteiro dentro de um tubo e agora ele separado aqui, que se a gente olhar nos fósseis 6 e 7 aqui, a gente tem um proteoma todo separado, certo? E sabe o que a gente pode fazer? A gente pode extrair essas proteínas do gel de maneira fracionada, tá? Então o que a gente faz é basicamente nós cortamos esse gel em 10 pedacinhos, né? A gente pega esse
toda essa parte onde o proteoma está separado aqui, tá? E fatia em 10 pedacinhos diferentes. E ao fatiar esses 10 pedaços, nós podemos fazer uma digestão dessas proteínas em gel. Tá? Ou seja, as proteínas que estão imobilizadas no gel aqui, elas podem ser digeridas e eluídas. Mas por que da digestão? Porque o tipo de análise proteômica que nós fazemos se baseia em analisar peptídeos derivados das proteínas de interesse que nós temos. Tá? Essa é uma maneira de fazer a proteômica que a gente chama de bottom-up proteomics. Quer dizer que nós digerimos as proteínas intactas, analisamos por espectrometria de massa seus peptídeos e depois, por bioinformática, nós reconstruímos essas proteínas. Tá? E isso basicamente porque proteínas são entidades muito grandes para serem analisadas dentro de um espectrômetro de massas. A espectrometria de massas é uma técnica que existe há mais de 100 anos, mas sempre foi excelente em avaliar moléculas muito pequenas. Mas moléculas, macromoléculas, como são as proteínas, constituídas de milhares de carbonos, oxigênios, hidrogênios, etc., né, são macromoléculas, são moléculas muito grandes para o espectrômetro de massas conseguir lidar. Tá? Então, nós tentamos facilitar a vida do espectrômetro de massas ao digerir essas proteínas. Tá? E isso é até interessante que, na verdade, a ionização, né, ou seja, a capacidade que um espectrômetro de massas tem de analisar proteínas, né, virou um prêmio Nobel em química. Né? Muito porque pensava-se que uma proteína ser analisada por espectrometria de massas era tão difícil quanto fazer um elefante voar, ao passo que pequenas moléculas são muito mais fáceis de serem analisadas. E a história do voo aqui é muito porque as moléculas literalmente voam dentro do espectrômetro de massas, já que elas são convertidas a uma fase gasosa e aí tornam-se íons que dentro do espectrômetro voam para terem suas massas medidas. Então vocês vão se recordar que eu mostrei para vocês o espectrômetro de massas na primeira aula nossa, mas agora eu vou só retomar de novo a importância de cada uma das partes desse equipamento, tá? Vocês vão se lembrar da primeira aula que eu mostrei esse equipamento aqui, né, que é um sistema de espectrometria de massas, mas apesar de falarmos de espectrometria de massa, nós temos aqui um cromatógrafo líquido, tá? Cromatógrafo esse que vai separar as entidades que vão ser analisadas no espectrômetro de massas, tá? A separação é feita numa coluna que está aqui dentro, né? Mas é uma nanocoluna, uma coluninha bem pequena, né? Isso aqui só é a coluna de separação, tá? E isso vai estar então diretamente conectado ao espectrômetro de massas, que vai medir então as massas dos analitos, aqui no caso os peptídeos que nós estamos analisando. Então vamos recontextualizar tudo aqui de novo, pessoal. Lembrem-se que a gente coletou o sangue dos pacientes com depressão, visando buscar entender o porquê que os pacientes respondem mal ou bem à medicação, certo? Para isso nós coletamos o sangue dos pacientes. A gente então separou a parte líquida do sangue, que é o plasma. Fizemos uma cromatografia de afinidade para tirar aquelas proteínas mais abundantes, separá-las das proteínas menos abundantes. Entretanto, as proteínas menos abundantes ainda são muitas, então a gente fez uma eletroforese, certo? Para poder diminuir a complexidade do proteoma, separar aquelas milhares de proteínas, de forma que nós pudéssemos cortar pedacinhos dos géis ali, fazer uma digestão, já que os peptídeos aqui vão adentrar o espectrômetro de massas, tá? Que eu mostrei agora há pouco para vocês. E aí o que acontece? Então nós temos a injeção dos peptídeos num cromatógrafo, que vai separar esses peptídeos antes de entrar no espectrômetro de massas. Mas é muita separação, né? Então, ou seja, a gente separa primeiro por cromatografia de afinidade as proteínas de alta e baixa abundância. Aquelas de baixa abundância a gente separa de novo, né, numa eletroforese. Aí na eletroforese nós digerimos aquelas proteínas e os peptídeos nós vamos separar de novo antes de ele entrar no espectrômetro de massas, tá? Isso por conta do tamanho da complexidade que tem um proteoma, certo? Então a ideia da cromatografia aqui é justamente separar, né? Imaginem que os nossos peptídeos é como se fosse um quebra-cabeça desmontado, certo? Qual que é a primeira coisa que a gente faz com o quebra-cabeça para conseguir visualizar melhor, né? A gente espalha essas peças, tá? Então a cromatografia vai ser como se fosse a sua mão espalhando as peças do quebra-cabeça para que você possa melhor olhar para elas, tá certo?
A cromatografia que nós vamos fazer aqui no caso é uma cromatografia de fase reversa, ou seja, nós vamos separar as proteínas de acordo com a hidrofobicidade delas, tá? Isso porque a coluna, imaginem que do lado esquerdo aqui nós temos a coluna, tá? E essas moléculas amarelinhas aí são caudas muito longas de hidrocarbonetos, certo? De caudas de até 18 carbonos, ou seja, que vão aderir-se melhor a proteínas que são mais hidrofóbicas. Tá? As proteínas menos hidrofóbicas, elas aderem menos, elas ligam-se com menor avidez a essa coluna. Tá? Então vejam que quanto mais a bolinha amarela for purinha aqui, né, nós temos como se fosse uma molécula muito apolar, tá? Ou seja, ela vai se ligar com grande avidez a essa coluna que vai separar as proteínas de acordo com sua hidrofobicidade, tá? E as moléculas mais polares são essas mais verdinhas aqui, tá? Então, no sistema de HPLC, como a Gil explicou para vocês, o que vai acontecer é que nós vamos injetar as proteínas num tampão que promove a ligação, né, que deixa a ligação entre as proteínas e a coluna acontecer. E aí o sistema começa a trocar o tampão, ou seja, de um tampão que permite aquela ligação acontecer, nós vamos aumentando a concentração dentro daquela mistura de um tampão que faz as proteínas se desligarem da coluna. Mas como elas têm uma afinidade diferente pela coluna, ou seja, as proteínas mais polares têm uma menor afinidade, à medida que esse tampão vai sendo trocado, as proteínas mais polares vão saindo aos pouquinhos, certo? E aquelas mais apolares vão ficando conectadas à coluna, tá? E elas só vão sair mesmo depois quando a concentração daquele segundo tampão que promove o desligamento entre a coluna e as proteínas acontecer, tá certo? Então, tendo o cromatógrafo feito essa separação dos peptídeos antes da entrada no espectrômetro de massas, o que basicamente nós temos é a redução da complexidade, mais uma vez, né, dessa amostra. Ou seja, nós temos lá uma mistura de peptídeos que estão todas sobrepostas, certo? E aí a cromatografia de fase reversa, como vocês viram, vai basicamente fazer esse trabalho aqui, que é o que nós fazemos quando vamos montar o quebra-cabeça. A primeira coisa que se faz para montar um quebra-cabeça é espalhar as peças para conseguir visualizá-las todas, certo? Então o cromatógrafo fez isso aqui para que agora sim o espectrômetro de massa possa ler cada uma dessas pecinhas, que são os peptídeos que montam as nossas proteínas, tá? O espectrômetro de massas basicamente é uma balança molecular, tá? É uma máquina que mede massas, é isso que ele faz da vida. Só que ele mede massas de maneira tão precisa, que nós conseguimos reconstruir as sequências de proteínas baseadas nessas massas que ele mede, tá? Então, um espectrômetro de massas tem basicamente 3 pedaços, né? Um pedaço que é a ionização, ou seja, onde os analitos, que no nosso caso aqui são peptídeos, vão se tornar gás, tá? Para que eles sejam analisados, ou seja, para que eles tenham suas massas medidas e no final detectados, tá? Então, essas 3 partes são um ionizador, uma fonte ionizadora, um analisador de massas e um detector, tá? Então, de maneira muito simples, o que acontece é que aquela mistura de peptídeos vai entrando no espectrômetro e vai tendo fotografias sendo feitas a todo momento que peptídeos vão chegando no espectrômetro, tá? Isso faz com que uma corrida de uma amostra tenha centenas de milhares de espectros, tá? Constituídos das massas dos peptídeos. E basicamente o que nós vamos fazer depois, né, de uma maneira bem simplificada, é pegar esses espectros obtidos no espectrômetro de massas e confrontar com espectros virtuais obtidos com as sequências de proteínas daquele organismo que você está analisando, tá? Então, basicamente, nós pegamos as sequências genômicas, por exemplo, dos seres humanos, na nossa análise aqui como para depressão, certo? Nós convertemos cada uma daquelas sequências gênicas em sequências de proteínas, concordam? Porque se eu sei as sequências dos genes, eu consigo inferir a sequência de proteínas, já que a cada 3 bases eu tenho um aminoácido, certo? Então, eu transformo as sequências do meu genoma todas em sequências de proteoma, certo? E aí eu construo num software espectros de massas virtuais para sobrepor com esses que eu tenho experimentalmente obtidos, de forma a identificar as proteínas, tá certo? Com esse mesmo espectro é possível quantificar, saber o quanto de cada uma das proteínas nós temos, tá? É uma análise um pouco mais complexa, mas é possível saber isso, tá? Nós temos uma série de softwares que ajudam com isso. E aí depois a gente vai então com essas listas de proteínas empregar
programas como aqueles que vocês mexeram aqui. Lembra do Reactome, do Uniprot, ou seja, com as proteínas em mãos agora nós podemos melhor investigar o que é que essas proteínas vão fazer. Beleza? Então, pessoal, aplicando aquela rotina de trabalho que eu mostrei para vocês, né? A coleta do sangue, aí a separação da parte líquida do sangue, nós então fracionamos o plasma sanguíneo em proteínas de alta e baixa abundância, fomos investigar o que é que tinha na fração de baixa abundância, mas antes disso separamos essas proteínas por eletroforese, fizemos sua digestão, injetamos no sistema de cromatografia acoplado à espectrometria de massas, identificamos e quantificamos as proteínas que estão ali naquela fração de baixa abundância do plasma sanguíneo, certo? Aí usamos ferramentas de bioinformática como aquelas que vocês usaram nas aulas, né? O Reactome, o Uniprot, entre outras, tá? E nós descobrimos algumas coisas sobre os pacientes com depressão. Primeiro, nós descobrimos que pacientes que respondem mal à medicação antidepressiva, eles têm quantidades de fibrinogênio aumentadas no sangue. Sendo o fibrinogênio uma molécula conhecidamente adesiva, nós gostaríamos de testar a hipótese de que o fibrinogênio pudesse estar sequestrando antidepressivos na circulação. Tá? E isso faria então com que a performance desse medicamento fosse ruim para alguns pacientes. É algo ainda que a gente precisa provar, que a gente está querendo fazer aqui no laboratório, mas é uma pista que a análise proteômica nos deu. E ela pode ser interessante especificamente porque as quantidades de fibrinogênio no sangue elas são possíveis, né, passíveis de redução. Ou seja, algumas medicações já conhecidas podem reduzir a quantidade de fibrinogênio no sangue. E isso poderia então resolver o problema daquelas pessoas que têm uma resposta ruim aos antidepressivos. Eu não mostrei aqui, mas nós também investigamos cérebros de pacientes com depressão. E ao fazer uma análise proteômica de tecido cerebral dos pacientes, claro que coletado após a morte, nós descobrimos diversos defeitos na maquinaria de transmissão sináptica. Diversas proteínas que medeiam a ancoragem de vesículas sinápticas entre um neurônio e outro estão diferentes na depressão. Então isso pode fazer com que essa desordem mental seja disparada em pessoas que tenham essas diferenças. Bom, pessoal, com isso nós concluímos então esse primeiro bloco da BB281. Espero que vocês tenham conseguido ter uma boa visão de como é que as ferramentas que vocês aprenderam até aqui podem ser empregadas num estudo de bioquímica de proteínas. É verdade que alguns detalhes foram deixados para trás, mas creio que aqueles que tenham maior interesse em aprender essa parte possam procurar mais informações, tá? Mas de maneira geral, é isso. Até aqui foi um prazer poder ensinar vocês. Espero que tenha sido um conhecimento útil para a carreira de vocês como biólogos e tudo de bom. Até mais.